Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso ciclo de lives Ciência Policial e Debate. Hoje teremos a honra de receber o nosso querido amigo Major Miquelo Bueno, da PMDF, que nos brindará com uma excelente palestra sobre o importante papel das forças. Opa, já temos aqui a participação, aceitar a participação dele, senão ele vai embora, ele disse que é a primeira live dele. Muito bom dia, Miquelo. Bom dia, como é que tá? Tudo na santa paz. Estava Amém. aqui com nossos queridos seguidores, que hoje teremos a sua presença para nos falar de um assunto que você domina muito, afinal, eu acho que já tem quase uns 10 anos aí que você milita na área de comunicação social, de certa forma sendo um pouco o porta-voz da PMDF, né? E a respeito é importante lembrar, né, Miquelo, que nós aqui estamos nesta manhã de quarta-feira falando como profissionais, como pesquisadores da área, e de certa forma a nossa fala não representa a voz da nossa corporação, na verdade é o nosso entendimento, né, Miquelo? Então é importante a gente deixar os nossos seguidores alertados a esta questão. E o Miquelo nos brindará com um bate-papo, né, envolto a uma temática interessante, que é o importante papel do oficial de imprensa para o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelas forças policiais e, obviamente, a relação complexa, mas muito necessária entre força policial e imprensa. O Major Miquelo é bacharel. Já concluiu o curso de Direito, Miquelo? Ficou faltando um semestre. Então é quase um bacharel em Direito, também é bacharel em Segurança Pública, especialista em Ciências Policiais e um notável conhecedor, né, desse mundo que é a relação entre a imprensa e a polícia. É uma voz ativa e até eu aproveito aqui, Miquelo, para fazer uma singela homenagem ao nosso Coronel Vítola, né, que foi outro grande marco da imprensa, e você com certeza caminha ou já né, um nome notável na imprensa e ficará aí, né, com certeza reconhecido como um brilhante oficial que atua na área de comunicação social. Então, Miquelo, seja muito bem-vindo, afinal todos aqui estão sedentos em ouvi-lo, né, num bate-papo informal, acadêmico, obviamente lado pelas ciências policiais. Tive a oportunidade de ser seu orientador, né, numa pós-graduação que você fez no Instituto Superior de Ciências Policiais. Lembrando que esse ciclo de lives é um projeto desenvolvido pela editora Última Rácio. Para quem não me conhece, meu nome é Luciano Loyola, sou tenente-coronel da PMDF, também doutor em Direito pela Universidade de Coimbra. E esse projeto, que já conta com quase 40 lives, né, era um projeto para ser, no máximo, 12 lives, já atravessa o terceiro mês. Na verdade, nos sentimos muito honrados de ter esse papel de coordenador científico. E o projeto ele se originou justamente a partir do reconhecimento formal do MEC, né, da ciência social como ramo do conhecimento estudado no Brasil. Então, nossas lives elas sempre estarão dadas pela ciência, né? E o Major Miquelo estudou, né, apesar de ter a sua formação na área de segurança pública, mas também é um notável conhecedor da área de comunicação social. Então, Miquelo, a palavra é sua, meu velho. Fica bastante à vontade para iniciar, para se apresentar, para falar de uma ou outra coisa que eu deixei passar batido. Eu tenho aqui algumas questões que gostaria de lançar luz para que a gente possa refletir sobre essa temática. Forte abraço, muito obrigado por estar aqui hoje conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando do nosso trabalho, né? Nosso, porque é uma equipe, não sou só eu. E eu estou na PM há quase 23 anos, né? Já sou, como a gente fala lá, antigo, né? Sou conterrâneo do senhor, o senhor foi meu terceiro ano. E eu entrei na comunicação muito por acaso. Eu acredito muito no destino também, né?
Eu era negociador da Polícia Militar, negociador de crises, e eu fiz o CAO, que é uma pós-graduação que a gente tem na Polícia Militar, o curso de aperfeiçoamento de oficiais. O senhor foi meu orientador. Eu falei sobre o tema negociação e fui negociador da PM por muitos anos. Era meu sonho, né? Era uma coisa que eu gostava muito de exercer na Polícia Militar. Eu me sentia muito capaz e 100% de eficiência em todas as ações e estava crescendo muito nessa área. Quando eu fui convidado para trabalhar na área de comunicação. Até fui pego de surpresa, porque a minha tese lá era sobre negociação, eu estava já preparando para ir para o BOP, já tinha um convite, e acabei indo para a comunicação social. Cheguei lá meio que cabisbaixo que eu falo assim, surpreso, né? Não, toda missão que me dão, vamos dizer assim, eu bato no peito e marco o gol, né? Eu vou lá e faço, não tem qualquer missão que seja dada. Só que foi uma surpresa, assim, uma surpresa que na hora eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu queria ser negociador, queria comandar a equipe de negociadores da Polícia Militar e acabei indo para comunicação social. Lá eu ia ser o porta-voz da polícia. Tinham me visto dando algumas entrevistas como negociador, gostaram das minhas entrevistas e me chamaram para isso. Chegando na comunicação da polícia, eu fui observando como é que funcionava, o que eles faziam, e comecei a observar algumas coisas que eu não achava certo. A polícia e a imprensa, eles praticamente, acho, o mundo todo. Depois que eu fui estudar, eu fui ver que no mundo todo eles não se dão muito certo, né? A polícia e a imprensa quase sempre bate de frente um com o outro. A polícia dificultando as informações para a imprensa e a imprensa, às vezes, falando coisas que não condizem, né, com o que acontece mesmo na polícia. E aí as duas se tornam meio que uma aversa à outra. E aí eu fui observando isso e vi um monte de coisa que eles faziam lá. E eu tenho no meu caráter, na minha índole, o jeito de tratar, de fazer, sempre tratar muito bem as pessoas, independente se elas fazem coisas ruins comigo ou não. E a maioria das pessoas não, né? Elas tratam bem quem trata bem, trata mal quem trata mal. E a imprensa ali, ela não tinha muita abertura com a PM. Com a polícia, né? Vamos dizer assim. E aí eu comecei a ver aquilo e comecei a fazer diferente. E depois que eu fui fazer um curso, por coincidência, um curso que era de alto comando, com a polícia de Washington, até um curso de comunicação com a polícia de Washington. E o senhor sabe que a polícia norte-americana, eles têm eles estão bem avançados no critério profissionalismo, né? Critério de seleção de profissionais, de treinamento. Eles têm muita doutrina, muita coisa. A polícia norte-americana é referência mundial. E eles têm esse curso de comunicação deles, mídia em crises. E eu fiz esse curso, assim, meio que no supetão, que era para ir um coronel, e acabaram mandando um capitão, na época era um capitão. Cheguei lá, tinha só delegados da Polícia Civil do Brasil todo, delegado da Polícia Federal, coronéis, e eu era o mais novinho ali, o capitão. E eu fiz o curso e eu vi que tudo que eu pensava, eles mostraram no curso. Então, que meu pensamento não estava errado. E aí eu comecei a fazer o curso, comecei a trazer aquelas ideias, aperfeiçoar o que eu já tinha pensado, eu pensava, né? E fui fazendo, fui me surpreendendo com algumas coisas, aprendendo, e trouxe esse know-how para cá, uma coisa simples. Eu não cheguei a fazer um curso de comunicação na UNB, numa universidade qualquer, não cheguei a fazer. Eu só peguei o básico, eu só implementei, eu só botei na prática aquele básico, né? E eu acredito que aproveitei um lado que eu já tinha, que é um perfil, vamos dizer assim. Tanto isso é verdade que no curso, o norte-americano, qualquer curso que você vai fazer, o senhor não me deixa mentir, eles fazem um pré-teste. Eu vejo isso muito na Polícia Federal aqui do Brasil. Eles fazem um pré-teste. Por exemplo, eu vou fazer um curso de tiro lá, eu estou querendo fazer, eu tenho que fazer um pré-teste. Eles têm que ver se eu tenho um perfil para ser um instrutor de tiro. Aí eles fazem um pré-teste. Né, na PM, nas PMs, né? Tem o quê? O curso de negociador nas PMs também, né? Que tem uma análise... O curso de negociador da PM tem. Mas lá eu vi que eles fazem isso em todos os cursos. Assim, eu não vi isso muito no Brasil, não. Quase sempre você se inscreve, vai lá e faz o curso, né? Aí lá dentro vê se você tem um perfil. Não, lá nos Estados Unidos não. Você
Você tem que ter um perfil e um certo conhecimento, até para evitar de cursos longos, os cursos lá são bem mais curtos. Então, assim, eu achei bem interessante isso. E eles fizeram esse teste comigo. É um teste psicológico, né? Eu fiz algumas provas lá. E a coordenadora do curso me chamou na sala dela. Quando eu fui na sala dela, ela mostrou um papel assim, tinha o nome de todos os integrantes do curso, mais de 50 integrantes que passaram pelo curso, eram de 10 em 10, e o meu nome estava sublinhado. Aí ela virou, aí eu falei, ixi, eu sabia que não tinha perfil nenhum. Porque para mim, né, eu não sou um cara que escreve bem. Para mim, eu não falava bem. Isso para mim. Eu não tinha autoestima nisso. E pelo contrário, ela falou assim, você tem todos os perfis de um assessor de imprensa. Você é o único de todos que estão aqui que tem esse perfil. Que tem todos. Aí eu surpreendi, sério, eu pensei que ela estava brincando. Aí tinha a tradutora, né? Eu entendo um pouco de inglês, mas tinha uma tradutora que ia falando também. E aí ela foi falando isso para mim, e elas riam pra caramba. Falou assim, nossa, aí ela até falou, ó, sua corporação deve ter escolhido para estar aqui. Aí eu não falei nada, tal, e eu fui ver lá, tal, depois o curso terminou, elas ficaram me elogiando. E deu certo, assim, por incrível que pareça, deu certo. Aí eu comecei a mexer com a imprensa, comecei a me aproximar da imprensa, busquei entender como é que funcionava. Teve um jornalista lá que chama Fabiano Bonfim, que hoje, se eu não me engano, ele está na Record. Ele era da Globo, aí começou a me mostrar como é que funcionava os bastidores. Como é que eu conseguia, a gente chama vender matéria, que não é vender, é conseguir emplacar a matéria. E a gente tinha tanta matéria legal, a Polícia Militar, ela faz muito. Ela é essencial e ela trabalha muito. Nossos policiais são heróis. Isso eu estou falando porque eu sou policial militar, eu acompanho, eu sei. E eu vi assim, não sai nada na imprensa. Eu ficava, por que não sai nada na imprensa? Aí eu comecei a observar o que acontecia. Por exemplo, eu estava lá no hall, ele senta no hall aqui, vamos sentar aqui no hall, vamos observar o que acontece só aqui no hall da emissora. Aí toda hora entrava um delegado do Polícia Civil, né? Toda hora entrava um delegado, ia lá, conversava, saía. Aí eu fui entender que eles se aproximavam muito da imprensa. Eu aprendi muito com a Polícia Civil do DF, porque eles têm os delegados, eles têm muito contato, eles são estratégicos ali com a imprensa. Eles vão muito lá, então eu via muito delegado lá. Aí eu comecei a frequentar as festas da imprensa, né? Eles faziam churrasco de confraternização. Sempre tinha oito policiais civis, 8 delegados, sempre, nenhum PM. E só eu de PM. E eu via que essa aproximação era super importante, né? Em tudo na vida, na área política, na área estratégica, em todas as áreas, a aproximação, a amizade. Você vai falar mal de um amigo seu? Não vai. É isso que eu vi que a Polícia Civil fazia. Então, assim, eles eram muito amigos da imprensa. E a Polícia Militar, era avessa. Não, tinha medo. Não vou dar entrevista, eles vão deturpar, não. Então, assim, eu falei, não, vamos mudar isso, vamos começar a mostrar. A Polícia Militar tem um trabalho bacana. E a gente começou a mostrar, e aí eu via o progresso. Só que eu, na minha inocência, né, tô aprendendo até hoje, a gente sempre está aprendendo. Por exemplo, a gente começou a crescer, mas eu nunca fiz uma mensuração disso. Não sabia nem como fazer uma mensuração disso. Quem veio me falar mensuração disso foram especialistas que eu conhecia, que se tornaram amigos meus, e falaram, pô, vocês revolucionaram a comunicação. Hoje, a comunicação da PM é excelência. Hoje, a comunicação da PMDF é exemplo no Brasil. Todas copiaram a gente. Várias polícias copiaram a gente. E aqui, assim, a gente teve muito... Como tudo que cresce muito rápido, que aparece, acaba tendo um certo... As pessoas acabam freando, né? Kevin, se me permite, essa sua fala é algo que, de fato, e eu também sou partícipe, não é nem partícipe, né? Eu, como estava ali próximo no comando, na gestão do Coronel Nunes, né? E atuando ali na chefia de gabinete do Coronel Souza Lima, a gente percebeu assim, uma revolução, de fato, né? Em relação ao investimento em comunicação social. É tanto que houve uma reforma no piso ali, né? No térreo do comando geral, em que metade ali, né, do prédio foi montado para a imprensa, né? E assim, eu fiquei preso com o investimento que foi feito
tanto na edificação, na questão de aquisição de materiais, como também na valorização dos profissionais, né? Então, eu assim, é lógico que eu posso só dar o testemunho daquilo que eu vi. E naquele período, naquela época, eu vi assim, a gente via o investimento e, ao mesmo tempo, via... obviamente, eu não estou falando que isso não existe hoje, né? Estou falando no lado nascedor. E via uma, assim, se transformar a relação entre a PMDF e a imprensa. Isso é fato e é notório. De fato, eu gostaria de fazer esse breve apontamento. Isso é muito verdade. Arco, né? Isso é muito verdade. Na época, primeiro o Coronel César, depois o Coronel Nunes, os demais coronéis até hoje. Então, assim, teve total apoio. Lógico que tudo que você faz na vida sempre tem um contra, né? E é normal, até bom ter, né? Crítica, contra, a gente aprende com isso. Agora, é importantíssimo. O que eu vi? Eu lembro que eu fui fazer um curso quando era tenente. Eu fui fardado no curso. E vinham uns policiais para me falar assim, Major, você não veio fardado aqui não. Eles tinham vergonha, tinham medo de fardado. Porque os professores de cursinho falavam mal da PM, todo mundo falava mal. E aí, hoje você não vê isso. Hoje você vê os policiais tendo orgulho de ser policial, tirando foto, Instagram de policial para todo lado. Então, assim, isso foi um trabalho da comunicação. Isso foi um trabalho da comunicação que refletiu hoje na sociedade, na valorização dos policiais, que é mais que merecido. Ainda é pouco que a gente faz. A polícia militar do Brasil todo, eles são muito importantes, são essenciais. Sem a polícia militar, ninguém vive, ninguém consegue sair na rua. Então, assim, tem que ser valorizado, tem que ser, essa valorização tem que vir, e a mídia tem que mostrar. E a gente tem uma dificuldade enorme ainda, cultural, tem que mudar a cultura de dentro das corporações, né? Para entender isso, ver isso e valorizar isso. Eu estou 5 anos na comunicação. Não estou há 10, não. Estou há 5 anos. E tanto todo mundo pensa que eu estou há mais tempo, porque é tão intenso o trabalho, e é um trabalho meio de... Tem gente que chega a falar que é de doido, porque eu não paro. É tipo, de manhã, de tarde, de noite, final de semana, viajando. É o tempo todo. E qualquer demanda que chega muita demanda mentirosa. Que a gente chega ali, mostra que é mentira e não sai na imprensa. Antigamente saía tudo. Então, assim, alguém denunciava um PM, falava, o PM bateu, o PM não sei o quê, aí ia ver, não aconteceu nada daquilo. Só que ninguém ia lá e apurava e passava para a imprensa. Ia lá e saía o que as pessoas estavam falando e não saia a versão da polícia. Hoje não. Hoje, tudo que chega dos policiais, a gente vai lá, apura, mostra a verdade. E com isso, a gente melhora a nossa imagem. Um apontamento. Você mencionou aí a questão dos Instagrams, né? De certa forma, do emprego, né? Do uso. Eu creio que, inclusive, essa relação entre a imprensa e o policial em si, que está na ponta da lança, ela melhorou consideravelmente em virtude das próprias tecnologias hoje disponíveis, né? E eu vejo que... e é até uma questão, inclusive, a gente vai tratar de uma live um pouco mais à frente, que é justamente essa questão da exposição do policial nas redes sociais. Nós vemos, assim, são delegados, delegadas, policiais, oficiais e praças, que obviamente têm os seus Instagrams e se utiliza dele para, de certa forma, também divulgar uma ocorrência, de certa forma, enaltecer o trabalho da guarnição e também da corporação. Então, esse trabalho dessa imprensa, que de certa forma, imprensa interna, né? Eu digo, essa comunicação social que os policiais fazem e que de certa forma, às vezes não é valorado, não é reconhecido, ou às vezes até de certa forma, existe alguns estados, o DF não se enquadra nesse rol de estados que tem um rigor muito excessivo. Inclusive, eu tenho convidado alguns colegas aqui policiais para fazer lives, tem alguns estados que eu já percebi que eles até não vêm, ou então falam, olha, é muito burocrático, porque eu não posso... E aqui na PMDF, não, a gente tem uma liberdade muito grande, obviamente tendo cuidado naquilo que se fala, né? Lembrando que a gente fala não em nome da corporação, e eu vejo interessantíssimo esse papel formiguinha que cada policial faz, né? A gente tem Instagrams aí que tem assim, milhares de seguidores, né? Já temos Instagrams
que falam só sobre atividade policial, com mais de 1 milhão de seguidores. Então, é muito interessante. Então, a própria imprensa, ela percebe que, como ela acessa essas informações, ela fala, poxa, tem muita informação interessante nessa que eu posso, de certa forma, até retirar do Instagram e levar para as mídias, né, sociais comuns, né? Olha, você tocou num ponto importantíssimo. Como comunicador, como trabalho muito tempo nessa área, eu acredito que as mídias sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, é muito importante. Aí tem gente que vai falar, tem coisas pessoais, mas colocam na balança. O cara tem 1 milhão de seguidores mostrando o trabalho da Polícia Militar, desmentindo muitas vezes informações falsas, mostrando o valoroso trabalho da gente, é muito importante. Você não pode ser restringido. Tem que restringir, sim. Tipo, alguma coisa vai denegrir a imagem dos policiais, da polícia. Isso aí, sim, eu concordo. Agora, o policial que mostra uma ocorrência, que mostra uma ação policial, isso é importantíssimo. É um braço a mais. É um braço a mais. Isso não fica só dependendo das informações da mídia aberta. Não fica só dependendo das informações da mídia aberta. A gente tem outras formas de se comunicar e de mostrar o nosso trabalho. E que acaba influenciando na mídia aberta. Influencia muito, porque eles vão buscar informações lá também. E acaba que a gente traz muita gente. E hoje, se você prestar atenção, você só tem filho, né? Só tem filho, não tem? Tem, sim. Quantos anos? 9, uma menina de 9. Ele assiste TV? E um a caminho, sim. Aqui, eu tenho um afilhado e uma filha, de 7 anos. Eles não assistem TV aberta. Eles só assistem YouTube. E hoje eles estão começando a mexer no Instagram. Então, assim, a nova geração, eles estão mexendo muito em mídia social. Então, assim, se a gente podar isso, eu acho que é um tema muito importante de se debater, sim. Porque se podar a mídia social dos policiais, a gente vai perder muito. Não, Miquelo, e é interessante que eu observo como, no caso, a PMDF, em virtude de uma visão mais aberta, ela tem tido bons frutos em relação. E a própria liberdade que eu tenho nesse canal de convidar especialistas, né? Tivemos aqui a oportunidade de ter especialistas, inclusive fora do Brasil, personalidades, parlamentares, e obviamente, se eu tivesse fosse restringido pela corporação, né? Nós não teríamos oportunidade de debater e refletir e estar aqui nesta quarta-feira, né? Então é importante a gente levar essa mensagem para as corporações para que elas entendam. E é interessante, eu gostaria de aproveitar e não perder a oportunidade de mencionar algo, e porque essa questão da comunicação social, eu creio que até o coronel Samuel disse que ia nos prestigiar, não sei se ele está nos acompanhando, e ele fez parte dessa história que eu vou contar aqui, que é aquela questão do vídeo, se aproxima agora até o Natal, né, do vídeo que foi feito, né, pela comunicação social para o final de ano, né, para o Natal, em que mostrava policiais dançando, e eu me lembro que eu estava, à época, o Coronel Souza Lima assumiu, né, no último mês, em substituição ao Coronel Nunes, e o Coronel Samuel, como era chefe da comunicação social, trouxe a ele a intenção de fazer um vídeo diferente, né, com os policiais dançando, replicando algumas ideias que já existiam aí pelo mundo, né? E no primeiro momento ali tinha outros coronéis, ele até me perguntou, e aí, Luciano, o que você acha? Eu entrei na sala, estava debatendo, falei, coronel, eu acho 10. O senhor perguntou para a pessoa errada, inclusive eu até gostaria de participar do vídeo, brincando, mas assim, e ali estava aquela dúvida, né? E você sabe que você acompanhou, quando a campanha foi para o ar, a gente, assim, o engraçado é que no público interno houve muita crítica, né? Então, assim, o policial indagando, falou, pô, como é que mostra o policial dançando, rebolando, quando eu for abordar na rua, o cara vai ficar rindo de mim. E a tropa ficou dividida, né? Por outro lado, a imprensa, a sociedade de modo geral, o que chegou de documentos e cartas e ofícios, inclusive do Supremo, de vários órgãos,
parabenizando a polícia por mostrar uma campanha de final de ano assim, tão interessante. Inclusive, tivemos inúmeras visualizações, né, milhares, inclusive aqueles que não tiveram oportunidade de acompanhar, assistir, está lá no YouTube, é só depois conferir. Mas interessante que até hoje eu encontro e respeito, obviamente, e os argumentos apresentados também não são desrespeitosos, são até, né, razoáveis, mas tem alguns colegas, alguns oficiais que até hoje criticam e de forma muito incisiva. Eu estou do lado daqueles que gostaram, que acharam muito interessante essa oportunidade. Então, são essas questões que são muito controversas, né, Miquel? Que envolvem a questão de comunicação social, a forma que a polícia se apresenta para a sociedade. A nossa comunicação, esse avanço da comunicação é muito novo, né? E isso faz parte. Para que a gente investe na comunicação? Para se aproximar da sociedade, mostrar nosso trabalho. E a gente tem se aproximado muito da sociedade, você não tem noção. Tem policial que sai na rua e fala, Major, eu tiro tanta foto na rua, as pessoas param as viaturas para tirar foto, para agradecer. A gente recebe muito elogio hoje dos policiais. Isso é bom para a autoestima do nosso policial. O nosso policial antes só vivia sob tensão. Não é só tensão, só cobrança. Hoje o policial ele se sente um herói, que é o verdadeiro lado do policial militar. Ele é um herói, ele faz parto, ele é um cidadão comum, ele tem família, ele vai na academia de musculação, ele vai no restaurante, ele vai na padaria, ele é uma pessoa normal. Então, assim, isso que a gente quer mostrar. Esse vídeo da dancinha repercutiu tão bem que foi um dos vídeos mais acessados do Facebook. E teve várias outras ideias bacanas, por exemplo, que a gente teve e não foi para frente por receio. Por exemplo, a gente ia colocar um policial andando de skate. Ele ia chegar e andar de skate com o pessoal lá do setor bancário. E o policial andava muito de skate. A gente estava fechando isso aí. Não. Aí ficava sempre com receio, sempre com receio. Aí acabou que a polícia de São Paulo fez o maior sucesso. A do basquete. A gente pensou em fazer, tipo... A gente tem um time, não sei se o senhor sabe, mas nosso time de basquete feminino, que é um time misto, Polícia Civil, Militar, Detran, eles são campeões mundiais. As meninas, nossas meninas. Aí a gente pensou em fazer um vídeo pegando essas meninas, chegando como é que é o nome? Numa base móvel, numa quadra de basquete. A gente pensou até lá no Noroeste, que o pessoal está jogando muito basquete lá no Noroeste. E aí chegava e elas iam jogar com os caras que estavam jogando ali. E elas iam dar uma surra neles, porque elas são profissionais. E a gente ia filmar de longe, escondido. Não saiu. Então, assim, por receio, sempre por receio, mas são coisas que a população quer ver, gosta de ver. E atrai, né? A população quer ver o que a gente passa. Às vezes, por exemplo, filmagens de perseguições. A população gosta pra caramba. Às vezes o policial não passa pra gente aqui porque tem um palavrão que acontece, né? Porque o policial tá na adrenalina lá e tal, e acaba falando palavrão, às vezes não passa pra gente por causa daquele palavrão. E a gente perde a oportunidade de mostrar aquele vídeo, de aproximar da comunidade. Então, tudo isso é muito importante. Esses vídeos, essas ações, desde a área policial até a área, principalmente a área humana. O primeiro vídeo de parto, sabe como é que aconteceu? A gente viu, eu vi no sistema, no SGO, nosso sistema, né? Policiais chamados para um parto, não sei o que. Eu liguei pro policial na hora, falei assim. Aí ele me atendeu, eu falei, pô, me atendeu. Aí, meu irmão, filma essa parada aí, filma isso aí, filma isso aí. Mas, não, capitão, não dá para filmar. Se tiver alguém para filmar, filma. Filmaram. Saiu no mundo todo. Eles foram para aquele programa da Fátima Bernardes. Foi um sucesso. Depois disso, todos os policiais começaram a filmar. Desengasgo de bebê, que a gente faz muito. Ações. A gente não gosta de mostrar muita ação de caridade, porque parece que a gente está fazendo aquilo, mas não é. Mas eu faço questão de mostrar para mostrar o lado policial. Tirar aquele lado que as pessoas acham que o policial só prende. Não, cara. Tem policial que está na rua, aí ele vai lá naquela parte estrutural que só chega a viatura da Polícia Militar. Mas ninguém do Estado chega lá, só a viatura da Polícia Militar. Aí ele chega lá, vê uma criancinha andando igual... Vou contar isso, essa história é real. Aí a criancinha andando numa bicicleta que não tem pedal. Aí ele fala, pô, por que você cadê o pedal dessa bicicleta? Ah, não tenho bicicleta, não, essa aqui é do vizinho, mas é do meu sonho ter uma bicicleta, minha família tá passando necessidade, aí vai lá na família da criança, não tenho o que comer. Aí os policiais se juntam, a equipe se junta, compra a bicicleta para a criança e compra comida para a família. Aí fala, como é que não mostra isso? Não tem como. Eu sei que é uma ação que não era para ser mostrada, porque é uma ação de caridade, mas tem que mostrar. Só foi registrado. Então, tem que mostrar. E essas questões eu entendo também que
por exemplo, e aqui eu cito a questão da nova lei de abuso de autoridade, né, a 13.869/19. Inclusive, na Corregedoria, nós tivemos o cuidado de fazer um documento, né, para esclarecer a tropa, né, para que ela tenha conhecimento dos novos contornos jurídicos e quais são as condutas que poderiam repercutir, né, e gerar uma ação, uma lei, um crime de abuso de autoridade, inclusive a lei é muito severa, inclusive com perda da função pública, né? E eu gostaria de ler 3 artigos, né, de forma muito rápida, que, de certa forma, se aplica aos policiais, no sentido de que a gente falou aqui, que é muito interessante, e de fato né, o policial está mostrando nas redes sociais o seu trabalho, isso tem efeitos muito positivos, mas é importante a gente esclarecer também para que o policial, para a emenda não saia pior do que o soneto, e o policial também responda, né, por uma atitude até meritória. Então, nós temos o artigo 13, inciso 1º, que diz, né, que o policial não pode exibir ou deixar o corpo, né, ou parte do corpo de um preso, né, exibido. A curiosidade pública, né? Então, no que pertine à questão do policial de uma prisão, expor aquele indivíduo que praticou um crime, e aí eu não vou entrar no mérito da legislação, mas existe a orientação, ela é legal, e obviamente o policial tem que ter muito cuidado. Tem o artigo 28 também, que é divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou vida privada, ou ferindo a honra e a imagem do investigado ou do acusado. E temos também o 38, antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, de atribuição de culpa antes de concluir as apurações e formalizadas as acusações. Então, a gente vê 3 artigos que, de certa forma, avança muito no sentido de conter o policial para que ele possa divulgar, né, em suas redes sociais ou também repassar para os órgãos de imprensa. Então, é importante, né, Micaela, a gente aproveitar esse momento para dizer também o que diz a lei, e, obviamente, a gente fala não no sentido de impedir que o policial divulgue o seu trabalho, mas deixar ele claro, né, dos riscos e dos cuidados que ele tem que ter. E eu entendo que as comunicações sociais, né, do Brasil inteiro, das forças policiais, elas também têm que orientar não só o público interno, mas também toda a tropa, no sentido de ter muita cautela naquelas imagens que eles mostram, né? Espinhos em ovos, né? É bem complicado isso aí. Por exemplo, chega as imagens para mim, chega as informações, eu já oriento antes do policial, não passa o nome, não passa nada que possa identificar o criminoso, né? Hoje a gente está... Eu acho isso aí, por um lado bom, por outro lado muito prejudicial aos policiais, né? E pode ser usado sei lá, pode ser usado de uma maneira que não seria justa contra os policiais. E a gente lá na comunicação, a gente orienta sempre os nossos policiais, a gente mesmo faz isso. Vai passar qualquer informação, a imprensa pergunta, qual é o nome desse criminoso? A gente não pode passar. Tem uma foto dele sendo preso, tem uma foto dele sendo preso, uma filmagem, não pode passar. Se a imprensa estiver lá e filmar é uma coisa, agora o policial passar a imagem não pode. Então, assim, às vezes o policial filma ali de uma câmera, que fica ali acoplada ao colete dele, como uma GoPro, por exemplo, a gente borra, antes a gente borrava só a cara, agora a gente borra o corpo inteiro. E se precisa, distorce até a voz, se tiver fala. Então a gente distorce tudo para que a gente não responda. É bem complicado isso, bem chato. É mais uma coisa contra a polícia, né? Nosso trabalho hoje, eu fico vendo assim, quando as pessoas falam enxugar gelo, graças a Deus a gente tem policiais que, independente de qualquer dificuldade, eles continuam a trabalhar e muito. Porque, assim, tem hora que dá até raiva. Você pegar o criminoso hoje, em menos de 24 horas, está solto. Ontem a gente prendeu aí 3 caras, eu estou com a ocorrência aqui, 3 caras, no Riacho Fundo, que é um lugar que estavam reclamando. Eles fizeram um arrastão lá no Riacho Fundo, roubaram um monte de pedestres, aí você vai ver a ficha criminal dos caras é extensa, né? O cara tem até homicídio, e estão soltos. Aí eu vejo demanda da imprensa, né? O que o policiamento está a dizer em relação ao policiamento, tal, não sei aonde. Pô,
não sei nem o que responder às vezes, porque assim, a polícia está fazendo o papel dela, a gente está trabalhando e muito. E aí o criminoso que não fica preso, aí volta para a rua para cometer o mesmo crime, mais especializado, né? Mais esperto, dificultando o trabalho da polícia militar. E se o policial militar escorrega, se ele erra, ele não tem essa... Ninguém passa a mão na cabeça dele, não. Ele responde, ele é expulso da corporação, enquanto o criminoso apronta, faz mil coisas e não acontece nada. Isso é um problema muito sério para a gente da comunicação. E você falou interessante, que também é uma das funções, pelo menos eu entendo como uma das funções da comunicação, é a trabalhar, né, comunicação social, imagem de corporação, pertencimento, né, com o próprio público interno, né, e vocês também desenvolvem ações no sentido de fazer o policial se reconhecer, e a gente vê algumas campanhas que também são levadas ao público externo, mas também eu me lembro aqui de várias campanhas, alguns colegas até mencionaram aqui, de Dia das Mães, de Dia dos Namorados. Quando você emprega o policial militar nessas ações, nada mais é também do que uma mensagem que você manda dele no sentido de pertencimento, ou seja, eu também sou pai, também sou mãe, eu tenho minha namorada, né? E isso tem dupla função, que obviamente também naturalizar a condição de policial para a sociedade e também fazer com que o policial se sinta pertencente à sociedade e valorizado pela sua função. Então, eu entendo que é de fundamental importância, inclusive, Miquel, a gente percebe que hoje, cada vez mais, né, uma série de legislações hoje, e, obviamente, a gente tem em mente que o papel do legislador, a intenção, às vezes, não é negativa, a intenção não é desmerecer o policial, mas no final das contas, o policial se vê com uma série de restrições, né, que o impede, de fato, exercer a sua função, que, de certa forma, o faz ter muito cuidado como vai agir diante de determinadas situações, até expondo a sua vida, né? Porque enquanto o criminoso ele só está procurando atingir, efetuar um disparo no coração ou na cabeça do policial, o policial está, eu não posso atirar agora porque ele está de costas, e se eu atirar ele se virar, eu não vou atirar na cabeça porque pode matar, eu vou responder, e aí a gente tem o policial perdendo a sua vida, ou tem um cidadão, né, que por conta desse cuidado do policial perde a sua vida. Então, o efeito colateral disso é muito negativo. E motivar essa tropa, né? E é isso que eu fico vendo, eu acompanho muitas redes sociais, eu vejo que mesmo diante de tudo isso, mesmo diante desse enxugar gelo, né, como acho que foi em São Paulo, que houve uma apreensão enorme de drogas e que houve a liberação na audiência de custódia, inclusive vários parlamentares, como o deputado Derrite, deputado federal Gonzaga, já estão intentando ações, né, do Congresso, da Câmara dos Deputados e também tentando, obviamente, fazer com que isso cesse. Então, são todas circunstâncias que, de certa forma, dificultam o trabalho do policial, e a comunicação social, ela também tem esse papel, né, de motivar a tropa, pelo menos no meu modo de enxergar. Tem, porque mais que a gente, ninguém mais que a gente conhece a Polícia Militar, conhece os policiais, conhece o nosso trabalho. Eu, por exemplo, sou major, gosto de tirar serviço de rua, eu gosto de estar na rua o tempo todo para entender cada vez mais o policial, né? Não deixar aquele vínculo. Eu aprendi isso muito com meu pai é empresário. Meu pai, ele faz todas as funções da empresa, desde limpar a empresa, a parte de consertar as máquinas. Meu pai mexe com a gráfica, então ele faz tudo. E eu peguei esse meu pai, eu faço tudo. E eu sei o que o policial... Esses dias eu tirei um serviço de... Você sabe o que é PO? PO, para quem não sabe, é um policiamento excessivo a pé. A gente fica em pé. O policial fica 8 horas em pé, por exemplo, na rodoviária. Vou dar um exemplo que eu fiquei. Na rodoviária, com aquele colete pesado, quente, num calor infernal, um calor muito grande, e aquela poluição de ônibus, com todo aquele equipamento andando na rodoviária. E um momento de tensão, porque a gente está tendo uma situação séria lá com os ambulantes, né? Que acabam ali, a gente tem que tirar junto com o DF legal e tal, então assim, uma situação tensa ainda. Tá passando mal, é ruim demais. Aí o policial vai numa padaria, né? Ele tá lá no serviço, antigamente era 24 horas, vai ficar 24 horas de serviço acordado.
Hoje, escala de 24 horas quase sempre são escalas de guarda, tal. Mas antigamente o cara ficava na viatura 24 horas. Aí ele ia na padaria comer, aí vinha a reclamação lá na comunicação, só vejo o policial na padaria. O policial não pode comer, o policial tem que ficar no sol, o policial é um robô, né? Ele não é um ser humano. Então a gente começou a mudar isso, mostrar que o policial é um ser humano, que ele tem sentimentos e que o nosso policial ele é extremamente forte. Eu falo que ele é herói, não é à toa, não. Ele é extremamente forte, porque ele aguenta todas essas leis contras. A gente não tem equipamento igual a polícia norte-americana, que eles têm viaturas próprias, né, de polícia, tem um apoio do Estado, tem um apoio da população. Aqui a gente não tem tudo isso. A gente tem, pelo contrário, né? A gente tem uma pressão enorme e aí na comunicação a gente viu uma forma de aliviar isso, de mostrar o nosso lado, de mostrar que o policial é um ser humano, que o policial ajuda as pessoas, que o policial está ali na rua não para prender, mas para prevenir. A prevenção é o melhor. Todo mundo fala isso, que a prevenção é o melhor remédio. Cara, se você previne, a polícia militar, ela é uma polícia que previne. Quantos crimes a gente não previne? Quantas mortes a gente não evita? Aí, se a gente não evita uma, aí a gente tem que correr atrás. O policial, viaturas empenhadas, vários policiais. Aí não conseguiu prender, aí entra a polícia judiciária, né? Tem que investigar. Depois tem todo o sistema judiciário. O gasto que tem para o Estado. A polícia militar, ela economiza muito para o Estado, para a população. Cada arma dessa que o policial militar tira da rua é um crime a menos, principalmente crimes violentos. Não sei, assim, muita gente que já deve ter, muita gente não, algumas pessoas já devem ter sido assaltadas com arma na cabeça. Você nunca mais esquece daquilo. Imagina o tanto que a polícia militar evita dos assaltos, as pessoas ficarem traumatizadas. Só do policial militar estar ali, as pessoas se sentem seguras. Então, assim, a gente começou a mostrar isso. E tem feito um efeito enorme. A população tem reconhecido. A gente está, igual eu falei, a gente tira muita foto na rua. Festa de aniversário de criança com o tema Polícia Militar 2 por semana. Até adulto quer fazer tema policial militar. É impressionante. E isso traz a gente muito tem, grande. Miquel, a Capitã Sofia está nos acompanhando aqui, né? Um exemplo. Pois é, um exemplo, e a gente percebe o quanto é complexa essa questão, inclusive algumas. Esses dias eu até postei também no meu Instagram um vídeo que tinha uma criança, né, armada, com arma de brinquedo, obviamente, né? E ele cumprimentando os policiais, prestando a sua continência para cada policial, uma imagem muito bonita. E aí eu até coloquei essa reflexão, né, que alguns criticam ver uma criança fardada, armada com a arma de brinquedo. E aí e se esquecem que desde que o mundo é mundo e as crianças são crianças, né, elas brincam de polícia e ladrão e ficam brincando com a arma de brinquedo. Então é um debate fraco, né? Então quando a gente vê aí a gente vê outros vídeos, como eu já vi, infelizes, de ver crianças brigando de boca de fumo, de tráfico no morro. Então, quer dizer, e aí você não vê críticas a respeito dessas questões, né? Então, assim, não dá para entender, né? E aí, então, a gente vê a nossa Capitã Sofia que, cara, tem um trabalho brilhante, elevando, enaltecendo a nossa corporação, né? Então a gente fica muito feliz em ter a Capitã Sofia e outros coleguinhas, né, crianças que sonham em ser policiais. Que bom, né? A Então, Capitã Sofia foi a primeira, foi uma das primeiras. A Capitã Sofia foi uma das primeiras. Na época, o coronel comandante do batalhão escolar, não sei se eu posso falar o nome aqui, mas ele me ligou, o capitão Júlio César, ele me ligou, o coronel Júlio César, né, porque ele era capitão, acho que ele era tenente-coronel ou major, não lembro. Aí ele me ligou e falou assim, Miquel, tem uma criança que quer fazer uma festa de aniversário com tema PM, não sei o quê. E eu achei muito legal. O que você acha? Nossa, que oportunidade incrível. Aí eu pensei, deve ser filha de um PM, né? Alguma coisa. É filha de um PM? Não, não. Era filha de uma classe média ali de Águas Claras, se eu não me engano, né? Pode me desmentir aí. E fizeram a festa dela dentro do quartel. Eles fizeram. E a imprensa gostou da ideia, começou a mostrar. Aí começou a aparecer um monte de criança querendo fazer esse tema, né? Tem polícia militar andando fardada, amando a polícia militar. Não, isso viralizou e se tornou uma febre. Hoje, é o que eu falei, a gente recebe 2, 3 pedidos por semana de festa de aniversário de criança. E a gente faz questão, nem que seja para passar uma viatura lá. A gente está com a viatura na rua, a viatura passa lá, dá um abraço na criança e vai embora.
Quando a gente fica mais tempo, mas quando não pode, passa a viatura, o mínimo que a gente faz. A gente faz questão disso. Essa ação é fantástica, né, Miquel? Porque é justamente nas crianças, né? E às vezes eu me indago e pergunto, e eu, assim, eu gosto, eu vou muito deixar minha filha, né, às vezes na escola, fardada, e até porque a escola permite que a gente adentre, né, aos seus portões, inclusive armado, né? E eu vejo que as crianças ali ficam olhando e param, perguntam, né? E já me veio à mente, qual é o momento em que a criança ela perde esse olhar de carinho e atenção policial? Eu já fiz essa reflexão. Quando é que nós falhamos, o Estado, né, a sociedade de um modo geral, tem falhado para que essa criança que tem um olhar de admiração, né, do herói, deixa de ter esse olhar e passa a ser um crítico, né, da polícia? E às vezes a crítica, quando ela é, né, cabível, é importante a crítica quando ela é construtiva. Agora, aquela crítica ácida, né, aquele preconceito, aquela discriminação. Eu sempre tenho citado aqui, Miquel, um caso que aconteceu com o Coronel Souza Lima, que foi comandante-geral da PM, que foi na Universidade de Brasília, numa reunião, fardado, e os alunos, quando viram ele cochichando, viraram as costas enquanto ele passava no corredor, como uma ação de protesto de não sei o quê. Então, e aí a gente tem que nos indagar. Quando é que a criança ela para de ter esse olhar de amor à corporação? E será que a gente está aproveitando essa oportunidade de forjar nessa criança um amor eterno às forças policiais, né? Isso. Agora, com esse advento da comunicação, de conseguir mostrar o lado bom da polícia, a gente tem conseguido fazer com que as crianças admirem a polícia. Criança é um ser puro. Então, ele vê na polícia, ele sabe, ele vê ali que ele é um herói. Porque ele é um ser puro. Ele não vê maldade, ele vê que o policial está ali para proteger ele, que o policial largou a família dele para ajudar ele. Aí tem questões que, às vezes, são pessoas, eu acredito que são pessoas que não conheçam o nosso trabalho. Já teve um caso, uma vez, de um rapaz que ele era totalmente contra a polícia. Aí ele foi fazer uma tese de doutorado. E ele pediu uma entrevista minha. Aí ele foi lá no quartel da Polícia Militar, e aí ele começou a falar um monte de mentira, de ideologias que eram mentirosas. Eu fiquei calado ouvindo, tal. E como eu falei, eu trato bem qualquer pessoa, mesmo que ela me faça mal. Isso é porque eu sou cristão e eu acho que você tem que ser assim. E aí eu tratando ele bem, mostrando, eu falei, não, vem cá, deixa eu te mostrar. Eu comecei a mostrar, ele passou a ir mais lá. No final, ele mudou a tese dele. Ele falou bem da Polícia Militar. Ele era estudante da UNB também. E eu fiquei assim, as pessoas não conhecem. Eu acho que para você falar mal, você tem que conhecer. Né? Eu acho que você não deve nem falar mal das coisas, porque quase sempre vai ser injusto. Mas se você não conhece, como é que você vai falar de uma coisa que você não conhece? Cara, eu vejo o policial tem dia... O senhor já trabalhou. A gente chegar numa manifestação na Esplanada, tipo, 7 horas da manhã, sair meia-noite, num policiamento de carnaval, para garantir a segurança das pessoas que estão ali se divertindo, o policial está trabalhando, o policial chegar lá 4 horas da tarde, 2 horas da tarde, sair do outro dia de manhã. Eu lembro uma vez que eu estava no carnaval da Ceilândia, aí eu abaixei para alongar, né? Quando eu fui alongar, eu não voltei mais. Eu fui direto para a ambulância, de tanta dor nas costas. Então, assim, ninguém vê isso. O policial sem comer. Quantas vezes a gente fica sem comer, sem almoçar, sem tomar café, por causa de uma ocorrência? Quantas? É diário isso. E aí as pessoas não veem isso. E é interessante ver como, por exemplo, o papel da comunicação social do Corpo de Bombeiro, não tem nem como comparar, não é nem o papel, né? O trabalho que a comunicação social tem do bombeiro do trabalho que a comunicação social tem da PMDF, né? Das PMs, né? E eu digo isso porque a imagem dos nossos colegas, dos nossos valorosos heróis, né? É uma imagem muito bonita e muito boa, né? Mas e a gente percebe, né? Como você mesmo falou, né? Policiais salvando vidas de crianças, né? Que é muito comum, está sendo muito comum ser noticiado. Nós tivemos aquela questão daquele incêndio, né? Eu esqueci agora o nome do policial, que inclusive foi promovido por ato de bravura, que repercutiu tudo, né? E a gente vê o risco que o policial corre rotineiramente. E aqui não estou desmerecendo nossos colegas bombeiros, né? Mas você fala, mas o bombeiro tem um risco e tal.
E, por exemplo, agora até com a pandemia, né, nós temos, e aí me corrijam, mas eu creio que essa informação é correta, nós temos mais policiais militares vitimados do Covid do que bombeiros militares. Inclusive, eu estranhei quando eu vi a notícia, não tem muito tempo, o primeiro bombeiro, falece o primeiro bombeiro vítima de Covid, sendo que a gente tem inúmeros policiais, né, vários policiais que têm morrido no Brasil inteiro. Então, isso não quer dizer, não estou aqui querendo dizer que nós somos melhores do que os nossos colegas, nossos heróis bombeiros, mas é porque a sociedade ela tem que olhar para esse profissional, né, cara? Esse profissional que sai todos os dias, coloca em risco a sua vida em prol dessa sociedade. Miquel, eu até vi aqui, cara, o nosso amigo Fábio Pereira Margarito, tenente-coronel, subchefe do CCS, está aí nos acompanhando, né? Inclusive, uma questão muito interessante que é aquilo que muitos pais falam, né, para os seus filhos, né? Olha, se você fizer alguma coisa de errado, eu vou chamar a polícia. Inclusive, outros colegas aqui também mencionaram essa questão, né, dos pais, às vezes, eu vou chamar a polícia vai te prender, né? Então, tem essa... Forte abraço, Fábio Pereira, obrigado pela audiência. Nossa amiga Daniela Alcântara também, tem vários colegas aqui nos acompanhando, não tem como mencionar a todos. Ah, sim. Não, olha, vamos dizer um exemplo clássico. Se o policial militar ele notifica uma pessoa porque está falando no celular, aí a pessoa fica indignada. Todo mundo xinga o PM. Nossa, que absurdo. Eu só peguei o celular porque eu precisava, não sei o quê. Mas se essa pessoa falando no celular distrai, capota o carro, fica preso na ferragem, o bombeiro salva ela, ela vai falar que o bombeiro é herói. E é mesmo. Mas e o PM que notificou e evitou que ela capotasse o carro? Então, as pessoas não veem o contexto das coisas. O ser humano não vê. Então, assim, aparece muito, tipo, por exemplo, ocorrências que solucionaram crime, que não sei o quê. Mas e o tanto de crime que a Polícia Militar evitou? Isso não tem como mostrar. Aí o que dá Ibope? O policial, os casos mínimos mesmo, menos de 0,1% de erros da polícia. Aí exagera, fica mostrando aquilo a semana inteira. O policial deu uma cacetada no cara, o policial xingou o cara, o policial foi agressivo, o policial... Mas não é a verdade. Aquilo lá foi um erro, foi uma falha que teve, né? Que tem em todos os lugares, mas se for da Polícia Militar, você pode ter certeza que mostra. Agora, quando é de outros, é muito mais difícil. Mas quando é da Polícia Militar, não sei o que é, mas qualquer coisa... Da gente não escapa nada. Não escapa nada. Tudo que aparece de erro nosso passa amplamente divulgado. Infelizmente. E as nossas ações positivas, o nosso trabalho, tudo que a Polícia Militar faz, não é mostrado tanto quanto a parte negativa. Não, e é interessante aqui o Araújo, né? Ele está falando até do PROERD, de fato, né? O PROERD é um projeto belíssimo. A gente tem tantos projetos sociais hoje, eu creio em me arriscar em mais de 20 projetos sociais. Nós temos o projeto ambiental, o PROERD, Bom de bola. O próprio programa, né? O projeto de gestão compartilhada das escolas e inúmeros programas que são realizados e, de certa forma, às vezes, a sociedade não tem conhecimento de projetos sociais, né? Desses projetos e programas. E é importante também, porque eu tenho visto que a comunicação social, né, o CPE, tem atuado de forma muito efetiva junto, no sentido de divulgar, né, esses eventos, de levar à sociedade esse importante papel que esses programas têm realizado, especialmente em relação às nossas crianças, né? Isso, a gente tem muito programa social, a gente tem muito trabalho positivo. A gente passa tudo para a imprensa, mas a imprensa não consegue mostrar. 58 projetos que o Araújo aqui mencionou. Só na PMDF. Só na PMDF. Muito projeto. Esse capitão Araújo, acredito que seja ele, né? Como vários oficiais, vários policiais muito inteligentes, né? São policiais que se destacam, que fazem coisas maravilhosas. São projetos comunitários, né? Que hoje a polícia tem que ser voltada para a polícia comunitária, a polícia de aproximação, cada vez mais. E isso tem trazido para a polícia
só coisas boas. Hoje a gente consegue desmentir muita coisa, mostrar a verdade através da comunidade, através das redes sociais, através do trabalho intenso com os consegues. Então, isso a gente tem mostrado bastante e tem amenizado muito o impacto negativo que tem, né? Que são mínimos, mas, como eu falei, são sempre exagerados. Não, Miquel, e percebe-se que vocês têm muito produto, né? Bruto, né? Obviamente, que tem que ser com o olhar do oficial de imprensa, mas tem muito produto bruto que pode ser trabalhado e levado para a sociedade, para que a sociedade, de certa forma, consiga enxergar esse valoroso trabalho que a PMDF, né? Não só as polícias, não só também militares, as polícias civis, os corpos de bombeiro. Nós temos excelentes projetos e programas e mostramos até alguns deles aqui nos nossos ciclos de lives. Miquel, a gente caminha aí para os minutos finais da nossa live, afinal, o Instagram ele só nos dá 1 hora, né? Então, eu gostaria aqui, antes de passar a palavra para você, gostaria de agradecer os nossos queridos seguidores. A audiência foi muito boa, né? O Major Miquel é muito querido aí pela sociedade. Parabéns por ter conquistado isso, Miquel. E parabenizá-lo pelo seu trabalho, parabenizá-lo o CCS, né? A equipe do CCS, que de certa forma tem feito um trabalho excelente, inclusive sendo referência no Brasil. E lembrando que o nosso ciclos de lives ocorre geralmente, preferencialmente às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 10 horas da manhã. Nossa próxima live será no dia 4 de novembro, às 10 horas, e teremos aqui novamente o deputado Gonzaga, deputado federal Gonzaga, que vai falar sobre a nova regra de projeção de regime estabelecido pelo pacote regime de progressão, né, pelo pacote anticrime. E lembrando ainda que as nossas lives são gravadas e são disponibilizadas 5 minutos após o seu encerramento no canal da editora Última Raça, no YouTube. Lá temos quase 40 lives desse nosso projeto, que é o ciclo de lives Ciência Policial e Debate. Então, eu peço para os senhores, né, lógico, aqueles que quiserem, que se inscrevam no canal, que acompanhem as nossas lives. A palavra é sua, Miquel. Agradeço muito a oportunidade. Nosso trabalho na Convenção é um trabalho de equipe, é um trabalho que tem que ser sempre baseado na humildade, na aproximação, no carinho, no amor que a gente tem pela corporação e até onde Deus deixar, porque acredito muito nisso. E sei que a gente tem feito muita diferença na vida dos policiais, que igual eu falei, eu conheço, eu sei quem são nossos policiais e eu valorizo muito isso, porque eu sei que eles trabalham muito e que a população reconheça. A gente espera chegar um dia e ser bem reconhecido como são as polícias do restante do mundo, equipada, valorizada, reconhecida pela população, tratadas como heróis, e que isso aumente. Aqui a gente já tem um núcleo grande aqui, vai crescer, e que isso se expanda e a gente se torne... Eu sempre sou muito ambicioso. Eu acredito que a Polícia Militar do DF é a melhor polícia do mundo e vai se tornar, e vai ser reconhecido um dia pelo nosso trabalho. Tá bom? Bom dia para todos e agradeço muito a oportunidade. Obrigado, Miquel. Lembrando aqui o nosso Coronel Nunes, manda um abraço, está aqui presente e com certeza foi um grande arquiteto, auxiliou muito, né, a fazer com que a comunicação social esteja nesse nível de excelência que hoje nós temos. Um abraço, Coronel Nunes. Então, muito bom dia a todos e até a nossa próxima live no dia 4 de novembro com o deputado federal Gonzaga. Um forte abraço a todos. Obrigado, Miquel. Abraço, gente.